Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal, Movidos por Missões. A sua presença aqui, de fato, é uma grande honra. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro, um pastor missionário, e quem sabe você ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu lhe convido a se inscrever, o botãozinho logo aí abaixo, inscreva-se e ao se inscrever, ative o sininho das notificações para que você receba aí notificação do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. Já chegue dando o seu like, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante que pode ser indicado também para outras pessoas. E se ao término dessa mensagem você gostar dela, poste os seus comentários, compartilhe ela para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de estudar sobre esse assunto tão relevante que é missão, missiologia. Essa série, irmãos, ela é uma série imperdível, pois visa contemplar os vocacionados, sim, os vocacionados e as vocacionadas ao campo. É uma série que lhe ajudará com uma série de temáticas imprescindíveis para a missão, desde os assuntos mais complexos, que é a filosofia, a antropologia, a cultura, e assuntos mais rasos. Então, eu lhe convido a caminhar mensagem sobre mensagem e certamente você será edificado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos ensina para que venhamos a realizar a missão com êxito e termos sucesso nela. Olha, nós estamos com essa série intitulada Chamados para Fora. E já abordamos tantos assuntos, então eu lhe convido a ir lá visitar a playlist e escutar, comer, literalmente comer, mensagem por mensagem. E hoje a mensagem é extremamente relevante, pois nós trataremos aí da metodologia missiológica do Senhor Jesus. Pastor, o Senhor Jesus usou de metodologia missiológica? Sim. Ele, ao adentrar na cultura judaica, meus irmãos, ele respeitou ali absolutamente tudo. Os usos e costumes, a geografia, irmãos, absolutamente tudo. De forma que, quando ele pregava as boas novas de salvação, certamente aquelas pessoas deram mais crédito àquela mensagem, porque ele de fato aproveitou esses elementos missiológicos. E é sobre isso que estaremos falando nessa aula de hoje. Mas antes de adentrar por essa aula, eu quero, a partir dessa mensagem, trazer alguns conteúdos para você que poderão se transformar em motivos de oração. Nós estaremos aí falando sobre os 8 segmentos menos evangelizados de nossa nação. E eu gostaria hoje de trazer para você informações sobre os índios, que são o primeiro segmento menos evangelizado de nossa nação. Eu tive o privilégio de conhecer 2 etnias, tanto no estado de Pernambuco, tanto no estado de Mato Grosso do Sul, e minha esposa também teve o privilégio de conhecer e trabalhar em uma dessas etnias no estado do Espírito Santo. Mas, meus queridos irmãos, o Brasil conta com aproximadamente 358 mil índios, um número que se aproxima de 0,21% da população brasileira. Eles ocupam cerca de 12%, quase 12% aí do nosso território brasileiro. Precisamente 11,81%.
Olha aí como esse universo indígena é tão grande, não é mesmo, meus irmãos? E eles se distribuem em 344 etnias. Dessas 344 etnias, meus irmãos, 169 ainda não tem presença de absolutamente ninguém. Nenhum cristão, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum presbítero e vários povos desses, várias tribos dessas estão abertas à pregação do Evangelho. De fato, o Senhor Jesus, quando diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, olha aí, só nesse universo indígena, irmãos, que desafio. 169 etnias dessa, no dia de hoje, ainda não tem a presença de ninguém. Nunca ouviram falar do nome de Jesus. Veja, eles têm mais de 180 línguas e dialetos diferentes. E muitos desses idiomas e dialetos ainda não têm um versículo da Bíblia traduzida no seu idioma. O Amazonas é o estado onde se concentra a maior população indígena, seguido do Mato Grosso do Sul e de Roraima. As etnias mais populosas são Guarani, Caingangue e Ticuna. Então aí, meus irmãos, há muitos motivos de oração. Jesus disse que nós deveríamos clamar ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, meus irmãos, clame para que essas 169 etnias indígenas alcancem o favor de Deus e clame para que Deus comissione homens e mulheres, assim como Sophia Miller, a desbravadora da selva amazônica, que aí fez um lindo trabalho aqui na nossa selva amazônica. Meus irmãos, orem para que Deus envie tradutores para traduzir as Bíblias desses idiomas indígenas que ainda faltam. Esse é o primeiro segmento menos evangelizado de nossa nação. Deu para você ver como é grande o desafio? Então, agora sim, nós vamos para essa aula que está extremamente relevante, onde trataremos aí sobre a metodologia de Jesus Cristo. E eu lhe convido a abrir as Escrituras comigo no livro do profeta maior Isaías, né? Livro do profeta maior Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 6. Este livro do profeta maior Isaías é um livro extremamente relevante, pois é um livro extremamente cristocêntrico. É muito lindo como Isaías fala da crucificação de Jesus Cristo no capítulo de número 53, onde ele começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí ele vai, versículo por versículo, ele foi transpassado, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, 700 anos antes de Jesus colocar o pé nesta terra, Isaías já estava profetizando com riqueza de detalhes acerca da crucificação. Parece que Isaías estava sentado ali, meu querido irmão, minha querida irmã, ao lado de Maria, naquela cena da crucificação. Tal é a riqueza de detalhes que ele fala aí na crucificação. Mas eu gostaria de trabalhar com você aqui, Isaías 49, 6, que diz assim: ele diz para você
É coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel, que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios e para que leve a minha salvação até os confins da terra. Eita, conversa relevante. Sabe quem está conversando aqui? O próprio Deus e o próprio Cristo em regiões espirituais 700 anos antes do Senhor Jesus pisar aqui nesta terra. Isso não é assombroso? Sim, é assombroso. É metafísico, porque é algo, meus irmãos, extraordinário. O Pai e o Filho conversando acerca da salvação e salvação para todo aquele que nele crê. Ele diz, quem diz? Deus. E diz a quem? A Jesus. E o que ele disse? Para você, Jesus. É coisa pequena demais ser meu servo só ali para restaurar os da tribo de Jacó, os de Israel. Eis que eu farei de você também luz para os gentios, para que você leve a minha salvação, não só aqui em Israel, mas até os confins de toda a terra. Sim, a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna é para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças, todas as etnias, e sempre foi da vontade de Deus. O livro das primeiras coisas, Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou o patriarca Abraão, ele disse a Abraão que na pessoa de Abraão seriam abençoadas e benditas todas as famílias da terra. E isso inclui a minha família e a sua família. Mas também inclui a família japonesa, inclui a família irlandesa, inclui a família americana, inclui a família africana, inclui todas as famílias que no Senhor Jesus creem. Lá no livro de Apocalipse, diz que um dia todos os povos, todas as tribos, todas as línguas estarão diante do Cordeiro, cantando Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos e não há outro. Que coisa extraordinária, meus irmãos, é que a salvação, ela contempla a todos os povos. Naquela cruz, certamente o Senhor Jesus morreu por todos. Morreu por mim e morreu por você. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a metodologia de Jesus Cristo? Bom, partindo desse pressuposto, meus irmãos, nós podemos contemplar que cada povo tem aí a sua cultura. Cada povo tem os seus usos e costumes. Cada povo tem a sua cosmovisão. E você estará trabalhando ali no meio deste povo. Então, o ponto principal é que cada região, é que cada tribo, é que cada povoado do sertão, cada povoado indígena, cada povoado ribeirinho tem a sua própria cultura. E é importante que o trabalho do pioneiro, ou seja, daquele que está indo ali trabalhar naquele momento, ele seja baseado na cultura do povo local. Não em outra cultura. Não em outra cultura. Preste atenção nisso. Você precisa trabalhar com elementos daquela cultura, daquele povo local. E ao fazer isso, deixe que o Evangelho mude as coisas antes bíblicas daquela cultura.
Porque senão, meus irmãos, nos esvaziarmos do nosso etnocentrismo, de acharmos que só a nossa cultura é certa, nós acabaremos caindo dentro de uma metodologia muito complicada, que é a metodologia impositiva. E por conta dessa abordagem errada, dessa missão aí impositiva, de sua visão, de sua cultura, é por isso que nós frequentemente encontramos templos de cimento para culturas de barro, pianos em cauda para povos de tambores. Me diga se há coerência nisso. Terno e gravata para os que usam túnica e turbante. Sapatos engraxados para pés descalços. Às vezes estamos, meus irmãos, tão ocupados, sim, muito ocupados e preocupados para exportar a nossa cultura, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de agir, o nosso modo de trabalhar, o modo de nossa igreja trabalhar, o modo de nossa denominação trabalhar. Estamos tão preocupados com isso, meus irmãos, que esquecemos de apresentar-lhes a Jesus. E um Jesus, meus irmãos, totalmente contextualizado. Você quer ver bem? Um dos elementos fundamentais aqui, alimentício, é o pão, né? E o Senhor Jesus é conhecido como o pão da vida. Mas quer anunciar isso a um indígena? Quer anunciar eu sou o pão da vida? Será eu sou a mandioca da vida. Porque aí ele entenderá num contexto contextualizado. Ou seja, meus irmãos, isso aí é de extrema relevância e importância. Porque há um povo receptivo, há um povo que irá receber as suas informações, a sua fala, e de um assunto que é extremamente relevante, de um assunto eterno, que produzirá vida eterna, e você necessitará, querido vocacionado, querida vocacionada, querido missionário, querida missionária, você necessitará se fazer ouvir. Porque se você for impor qualquer coisa, e se você não trabalhar naquela cultura, de acordo com os elementos, de acordo com a própria cultura, você vai acabar perdendo o direito de se fazer ouvir. E é por isso que muitos missionários voltam fracassados, entristecidos, cabisbaixo, sem o sucesso na missão. Porque ali não observaram criteriosamente que ali havia uma metodologia diferente de se trabalhar. Porque ali não era de fato a sua cultura. Então, partindo desse pressuposto de que é da vontade de Deus salvar a todos, o que devo eu fazer? Observar os elementos daquela cultura. Os pontos de aproximação daquela cultura. Jesus colocou os pés, não é isso, meus irmãos, ali na Terra Santa. O que ele fez? Ele começou a observar. Por que você acha que a maior parte das parábolas de Jesus tinha a ver com o solo? Porque ele observou que o povo ali vivia de semeadura e colheita. Então, meus irmãos, inúmeras de suas parábolas tinham a ver com o solo, com a fruta, com o plantio, né? A parábola da figueira estéril, parábola do joio, que dá ali no meio da plantação,
parábola do semeador, parábola da semente, parábola da semente de mostarda, parábola dos talentos, porque os talentos foram enterrados no solo, parábola do tesouro escondido, que foi escondido no solo. Então, meus irmãos, cada vez que ele abria a sua boca para falar, eis que o semeador saiu a semear, né? E ao semear, parte da semente caiu ali, parte da semente caiu lá, parte da semente caiu acolá. As pessoas, irmãos, olhavam, ele tinha o direito de se fazer percebido, não só percebido, mas escutado. Porque ali ele estava aproveitando, meus irmãos, os elementos daquela cultura. Que coisa extraordinária, não é mesmo? O Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres, nos ensinando a trabalhar, a realizar a missão de uma maneira coerente, sensata e respeitando a cultura. Mas eu também quero pegar 2 exemplos aí para trabalharmos, que você vai ver como é algo extraordinário. E o Senhor Jesus não perdia aí absolutamente nada acerca da historicidade, acerca da posição geográfica da cidade. É mesmo, pastor? Sim. Eu vou lhe mostrar tudo isso biblicamente, para você ver, meus irmãos, que missão não é um emocionalismo. Nós não temos o direito, meus queridos irmãos, de impor nada a ninguém. A palavra de Deus diz que não é por força e não é por violência. Nós não temos o direito de entrar no povoado, em uma casa, e dizer, tira isso daí agora, tira aquilo dali agora. A sua função não é essa. A sua função não é convencer ninguém a nada. A sua função é agir com sabedoria, e ao agir com sabedoria e com unção, a unção do Espírito Santo de Deus se capacitará cada ser humano a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, eu quero convidar você agora para abrir aí as Escrituras, no livro de Apocalipse, capítulo 2, e você vai ver que mesmo depois de ser assunto aos céus, já glorificado, sentado à destra do Pai, ao passar instruções para João, né, o último apóstolo do colegiado de apóstolos vivos, o único que morreu de morte natural, pois todos os outros foram martirizados. E era o último aí do colegiado vivo, e ele ali foi arrebatado aos céus e teve visões. E ao ter essas visões, o Senhor Jesus pediu, olha, escreve as 7 igrejas aí da Ásia Menor. Escreve tudo que eu lhe informar e tudo que eu lhe disser. Ou seja, Jesus já havia colocado o pé nesta terra, já havia trabalhado aí a sua metodologia missiológica, aproveitando aí tudo acerca daquela cultura. E mesmo quando ele é assunto aos céus, quando ele vai instruir a João, ele não abriu mão de também observar tais elementos. Que coisa extraordinária. Vamos a esses 2 exemplos. Eu quero pegar aqui Apocalipse capítulo de número 12, versículo 8, que ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Meus irmãos, convém ressaltar que toda a cidade de Esmirna era uma cidade extremamente opulenta, extremamente rica, né?
mas a igreja era pobre. E das 7 igrejas da Ásia Menor, essa é a única que existe até o dia de hoje. Essa cidade de Esmirna é a única que existe até o dia de hoje. É uma cidade lá na Turquia que tem aproximadamente 250 mil habitantes. E ela, meus irmãos, foi fundada como colônia grega no ano de 1000 antes de Cristo, na época do reinado do rei Davi. E você sabe o que aconteceu com essa cidade? Essa cidade, meus irmãos, ali por volta de 600 antes de Cristo, os lídios invadiram esta cidade e destruíram ela por completo. E a cidade morreu. E somente 400 anos depois que ela foi fundada, depois da morte de Alexandre Magno, o general ali, Isímaco, ele reconstruiu a cidade, que se tornou a cidade mais bela da Ásia Menor. Deu para entender? Esmirna havia morrido completamente e ressurgido para se tornar a mais bela cidade da Ásia Menor. Então, quando o Senhor Jesus estava falando ali, aquele povo, através dos lábios de João, nessa visão, quando ele diz, são essas palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e tornou a viver. Então ele aproveitou aí, meus irmãos, aquela catástrofe que se abateu sobre Esmirna. Olha, um dia Esmirna morreu, mas ela ressurgiu, mas como a cidade mais bela da Ásia Menor. Quer saber mesmo quem está falando com vocês? Foi aquele que um dia pisou nessa terra, falou do caminho da salvação, foi cumprir aquilo que estava designado ao meu respeito, suportei a morte e morte de cruz, e eu também morri para ressuscitar e me assentar e assumir o lugar que é um lugar sublime, ao lado de meu Pai em seu trono. Meu Deus! Deu para entender, meus irmãos? Olha que coisa extraordinária. Ele estava colocando aí Esmirna morta e ressuscitada, reconstruída com ele mesmo, com o seu corpo que morreu no madeiro, morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glórias ao nome de Jesus. Vamos a uma outra passagem extremamente relevante aqui também, para você ver como a metodologia de Jesus aproveitava absolutamente tudo. Né? Aqui ele aproveitou um fato da cidade, lá ele aproveitou o solo, né? Quebrava paradigmas, né? Se apresentou aquela mulher ali na beira do poço, em Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 4. Ele propositalmente passou pelo caminho ali dos samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos por conta do casamento misto. E ali, meus irmãos, ele foi, aproveitou aquele poço, aproveitou a região, aproveitou o cenário. O próprio Deus evangelista criou o cenário e Jesus aproveitou aquele poço para dizer que ele era a água viva. Ou seja, ele aproveitava absolutamente tudo
o que estava ao seu derredor. Então não há motivos, irmãos, para cometermos qualquer coisa que vai entristecer o coração das pessoas em sua própria cultura. Seja um missionário, seja uma missionária cheia do Espírito Santo de Deus e peça a Deus que lhe dê discernimento e sabedoria para trabalhar naquela respectiva cultura para o qual você foi enviado. Vamos ver agora aqui uma coisa também extremamente extraordinária e está aqui também em uma dessas cartas, né, que o Senhor Jesus pediu que João escrevesse. Está aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 15. A igreja em Laodiceia. Nós sabemos, irmãos, que essa igreja foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor Jesus. Todas as outras receberam elogios e exortações, e essa sétima aqui, ela não recebeu um elogio sequer. Aqui ela está nesse cenário da sétima igreja, a última aqui a receber a visão, não é à toa. 7 na Bíblia é a perfeição, é o próprio Deus. Então essa igreja se achava perfeita, de forma que ela se achava rica, né, e não precisava de absolutamente nada. E olha aí o que diz o versículo de número 15. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meus queridos irmãos, isso nada tem a ver com estágios espirituais do crente. Ele é fervoroso demais. Ele é frio demais. Isso não tem nada a ver com isso, com graus de espiritualidade. Mais uma vez, o Senhor Jesus, com extrema sabedoria, dada pelo Espírito Santo, e certamente também estudos, né? Ele ali olha para a posição geográfica de Laodiceia e pega, meus irmãos, essa posição geográfica e ali para imprimir em Laodiceia um conceito que não havia mais dentro da igreja. Não estou entendendo, pastor. Calma, eu irei lhe explicar. Laodiceia ficava geograficamente entre duas cidades. Ao norte, Hierápolis, que eram conhecidas por suas águas que curavam. Isso mesmo. Curavam de toda sorte de enfermidades físicas e espirituais. Então, havendo enfermidade ali, corria-se para as águas ali em Hierápolis para se banhar naquelas águas. E elas tinham fama de curar toda a sorte de enfermidades e moléstias, sendo físicas ou espirituais ou emocionais. Veja, meus irmãos, cura do corpo, cura da mente, cura da alma. E ao sul, ali, a cidade de Colossos, que era famosa por dar refrigério, ou seja, aqueles dias intensos de calor, né? O povo corria ali para Colossos, né? E ali havia uma cidade, uma placa grande, logo na entrada, dizendo lugar de refrigério. E aí, meus irmãos, Laodiceia ficava no meio, geograficamente no meio daquelas duas cidades.
Ao norte, Hierápolis, e ao sul, Colossos. Então, sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Vocês estão ricos, há um belo coral dentro da igreja de vocês, a igreja é rica, muito grande, pode ter aí capacidade para 10, 15, 20 mil membros. O telão de projeção de vocês é fantástico, é magnífico, mas vocês pensam que são o que não são. Vocês não estão curando mais ninguém. Virou um espetáculo o culto. Virou um teatro o culto. Cadê as pessoas que estão indo lá fora, os chamados para fora, oferecerem ali aquele que sofre cura para a alma e refrigério em suas respectivas vidas e famílias? Era exatamente isso o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Vocês estão dentro de vocês mesmos. É grupo disso, grupo daquilo, é festividade disso, festividade daquilo, e faz camisa, e faz banner, faz panfleto, mas cadê as almas lá fora? Às vezes se levantam tanto dinheiro, tanta importância em dinheiro para fazer um evento, que não gera almas, não gera vidas. Isso precisa ser revisto. E o Senhor Jesus disse: olha, eu dou um conselho para vocês. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo, e você se tornará rico. Comprem colírio para ungir os nossos olhos, para que vocês possam enxergar. Sim, para que vocês possam enxergar que ainda existem 2.400 povos que não existe um versículo da Bíblia traduzido no seu idioma. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que coisa extraordinária era ver o Senhor Jesus trabalhando e aprender com Ele a sua metodologia missiológica. Que Deus nos use assim, com graça, com sabedoria, com estudo, com humildade, na unção do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela. Permita que esse conhecimento também chegue à vida de pessoas. E gostou da mensagem? Aí poste os seus comentários. Será um prazer e uma grande honra estar respondendo você. Um grande abraço e que Deus te abençoe poderosamente no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.